Bom, agora o nosso assunto é o deslocamento de retina. Meu convidado, seja bem-vindo ao programa, Dr. Carlos Augusto Moreira Júnior, que é professor titular da Universidade Federal do Paraná e também chefe do Serviço de Retina do Hospital de Olhos do Paraná. Hoje um tema importante porque acontece isso com muitas pessoas, né, doutor? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Cecília. Realmente, descolamento de retina é uma coisa que afeta muitas pessoas e é preciso que as pessoas entendam o que é retina. Né? Retina é a camada interna do olho que funciona mais ou menos como o antigo filme de uma máquina fotográfica. Hoje em dia as máquinas são todas com chip, né? Mas seria basicamente o chip de uma máquina fotográfica. E a retina que registra a imagem. E da retina a imagem vai para o cérebro para que a gente possa interpretar a imagem e curtir aquela imagem que a gente está vendo, né? Para a gente entender melhor, vamos até o telão, doutor? Nós Vamos temos uma sim. imagem aqui que pode nos auxiliar nessa explicação. Então, Isso. cadê a retina aqui? Bom, Vamos ver. essa é a parte da frente do olho, aqui a parte de trás, a retina está aqui, esse amarelinho, e ela manda informação para o nervo óptico. Quando ela começa a fazer um descolamento, há uma mancha escura nesse local. E quanto maior o descolamento, maior a mancha escura. Portanto, as pessoas que começam a ver manchas escuras fixas no campo de visão e essa mancha vai aumentando, ela tem que urgentemente procurar um médico. Doutor, aqui a gente vê que ela está sendo deslocada. A retina pode ser furada ou rasgada também? Em geral, o descolamento é por um pequeno rasgo ou por um pequeno orifício. Nós chamamos rotura da retina. E daí, por este orifício, entra líquido da parte interna do olho para a parte atrás da retina, empurrando a retina e impedindo que haja conexão da luz com o tecido nervoso e conduzindo para o cérebro. Por que isso acontece? Quais que são as principais causas desse deslocamento de retina, doutor Carlos? Bom, são diversas faixas etárias, diversas idades que são afetadas pelo descolamento de retina. Quando são jovens, em geral é trauma, batida, é aquele jogo de bola, a bola bate, dá bolada, ou é um jogo de tênis, ou até agressão, a gente vê bastante. Acidentes, de uma forma geral, são os grandes causadores de descolamento de retina nos jovens. Daí nós temos um pessoal de meia idade que, em geral, são míopes. Então, míopes acima de 5 graus, eles têm maior chance de ter descolamento de retina, porque a retina do míope é mais frágil, ela é um pouco mais fina que a retina de uma pessoa hemétrope, ou seja, aquele que não tem grau. Portanto, então, nesta faixa etária aí dos 40, 50, a miopia é muito causadora desses problemas. Daí começam outras doenças que podem fazer descolamento de retina, entre elas diabetes, né? Entre elas, às vezes, após uma cirurgia de catarata, pode acontecer um descolamento de retina, e mais no final da vida, lá pelos 70, 75 anos, tem uma doença bastante comum que afeta o centro da visão e faz daí um descolamento de retina localizado no centro da visão, que nós chamamos degeneração macular relacionada à idade. Ok. E, doutor, se acontece num olho, é provável que aconteça no outro ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Depende da causa. Quando é batida, é só se bater no outro olho também. Quando é miopia, em geral, pode acontecer no outro olho em até 30% dos casos. Quando é por diabetes, o diabetes acontece nos dois olhos, então é muito frequente ocorrer nos dois olhos. E quando é pela idade, a degeneração macular, a chance de ter nos dois olhos também é alta. É bem maior. Vamos à próxima imagem. Aqui a gente pode mostrar o que o senhor falou já, né? A pessoa enxerga mais ou menos assim quando ela tem o Em descolamento geral, de retina? começa uma mancha escura fixa em algum ponto do campo visual. Pode ser na parte interna ou inferior, vindo para esta área aqui, pode começar em cima, pode começar até do outro lado, depende do olho, mas esta localização aqui diz para nós, o descolamento de retina começou na área oposta à mancha escura, porque na retina é tudo o contrário. A retina de cima enxerga o que está embaixo, e a retina de baixo enxerga o que está em cima. Então, esta mancha escura aqui corresponde a um descolamento de retina nesta área oposta aqui.
Doutor, esse problema pode ser confundido com outra doença da visão? Existem situações que podem confundir, sim, especialmente de acordo com a causa, né? Mas, em geral, é tão gritante uma mancha dessa no campo visual que o paciente imediatamente acaba procurando o médico. Mas uma coisa importante, Cecília, que a gente deve avisar, especialmente aqueles que têm na família pessoas que têm descolamento de retina, porque nós sabemos, por exemplo, que se você tem um familiar que tem descolamento de retina, a chance de você ter a mesma coisa aumenta. Se você tem 2 familiares, aumenta mais ainda. Né? Se você é míope e tem um familiar que tem descolamento de retina, a chance aumenta mais ainda. Então, a pessoa precisa ficar atenta aos sinais e sintomas bem precoces, antes da mancha ainda. E quais são eles? Aquele que o paciente olha e diz: doutor, estou vendo um monte de mosquinha volante na frente e vejo luzes, como se fosse uma faísca, como se fosse um busca-pé. Lembra do busca-pé antigo, da festa de São João? Aliás, a gente está em festa de São João agora, Estamos né? em época de festa Enfim, junina, né? Esse busca-pé, essas moscas volantes, são o primeiro sinal de que a retina rompeu. E aí começa a mancha escura. Portanto, se o paciente procurar um médico, quando começam esses sinais, ele pode tratar a rotura com raio laser e evitar de ter o descolamento de retina. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos a falar desse assunto porque é muito sério, porque inclusive pode causar a cegueira, né, doutor? E muitas então, vezes justamente essa irreversível. preocupação com os sintomas e o tratamento precoce pode evitar realmente que isso aconteça, né? Então a gente vai para um rápido intervalo, mas eu já estou voltando. Daqui a pouquinho a gente te espera aqui, hein? Não saia daí. Vamos continuar nosso bate-papo com o Dr. Carlos Augusto Moreira Júnior, que é chefe do Serviço de Retina do Hospital de Olhos do Paraná e também professor da Universidade Federal. Né, professor? Que é sempre super bem-vindo aqui no nosso programa. Nós temos mais imagens para mostrar, doutor, a respeito do descolamento de retina. Vamos então à próxima tela, para a gente dar uma olhadinha. O que a gente está vendo aí, doutor? Bom, isso é um paciente diabético que teve sangramento, que está começando o descolamento de retina, existem manchas escuras em todo o campo visual, e aqui é para registrar a importância de se controlar bem o diabetes. Um paciente que controla bem o diabetes, ele tem muito menos problemas. E a gente sabe que o órgão de choque do diabetes, o órgão que mais frequentemente aparece problema, é o olho. Então, ele tem que se cuidar para manter o diabetes controlado, glicemia controlada e também, claro, ao menor sinal de perda visual, procurar um oftalmologista para poder tratar esta situação. Aliás, o diabético deve sempre estar frequentando o oftalmologista, né? Para evitar algum problema com a visão. A gente diz que depois do diagnóstico de diabetes, uma vez por ano, ele tem que olhar o fundo de olho e olhar a retina. Então, nós temos, por exemplo, parcerias com clínicas de diabetes, que todo ano eles fazem uma foto da retina e cada ano a gente compara com aquela foto inicial para ver se houve piora ou não do quadro. E, doutora, as pessoas que têm mania de coçar muito o olho, pode acontecer esse descolamento da retina? Não, aí já é mais raro. Coçar o olho, em geral, são conjuntivites alérgicas, problemas externos e, em geral, não causa descolamento de retina. Ok, temos mais uma imagem para a gente dar uma olhadinha, para você de casa identificar o problema. E aí, o que nós estamos vendo? Bom, essa é uma imagem onde o centro da visão está totalmente apagado. Ali haviam 2 crianças e essa imagem escura no centro mostra claramente que a retina central, a retina que enxerga formas e cores nítidas, está descolada, está afetada. E isso ocorre principalmente em uma doença chamada degeneração macular relacionada à idade. É aquela degeneração que ocorre em pessoas acima de 65, 70 anos. E é muito triste, porque a pessoa olha para o rosto e não consegue identificar o rosto. Então, hoje em dia, quando é na fase inicial, nós podemos tratar e tratar com muito sucesso. Aliás, todas essas coisas, Cecília,
quando as pessoas pegam na fase inicial, elas são tratáveis. Sempre a prevenção é o melhor remédio, né, Não só a doutor? prevenção, como procurar um médico ao menor sinal do problema. O problema é que são tantas as dificuldades, às vezes, que uma pessoa tem para procurar o médico, ainda mais quando se fala em Sistema Único da Saúde, né? Filas e complicações. Que a pessoa Então, acaba deixando, né? infelizmente, a gente pega muita gente cega de forma irreversível porque não tratou adequadamente na época adequada. É que o nosso corpo dá sinais. Né? Em Não qualquer tenha órgão dúvida. do nosso corpo dá sinais. Se você está sentindo que alguma coisa não está funcionando bem, tem que procurar um médico. E no caso da oftalmologia também, né, doutor? O corpo fala, né? Fala, o corpo fala. E qual seria o melhor tratamento para esse problema? Depende da causa, né? Então, como eu falei, trauma vai ter que operar, miopia, quando ocorre o descolamento de retina, vai ter que operar, mas quando ele percebe aquelas moscas volantes que a gente falou, quando percebe as luzes, a gente faz laser ao redor. E uma das coisas que as pessoas têm preocupação é em fazer raio laser, acham que vai doer. Não dói, hoje em dia tem lasers novos. Recentemente nós trouxemos um laser que chama laser de micropulso amarelo. Não dói nada, o paciente faz uma cirurgia inteira laser sem dor. Isso é uma coisa fantástica hoje em dia. Então, nesses casos, o laser é bom. Quando é diabético, tratar o diabetes e também usar laser é interessante. E na degeneração macular relacionada à idade, tem uma injeção que nós fazemos dentro do olho e cura aquela situação que apareceu na imagem. Doutor Carlos, falando um pouquinho mais a respeito dos tratamentos, os tratamentos são eficazes? Assim, a gente está falando de um alto índice de sucesso com o tratamento. Mesmo para doenças bem graves, quando o descolamento de retina é avançado ou tem muitos problemas, ainda assim a gente está falando sempre acima de 70% de índice de sucesso. Como tudo, tratou cedo, bom resultado. Esperou demais, resultado mais ou menos. Esperou muito, nada pode ser feito. Esse tipo de cegueira, caso aconteça, né? Caso não aconteça o tratamento, a pessoa chega a ficar cega, é reversível ou não? Quando o descolamento de retina permanece por longo tempo sem tratamento, a retina atrofia. E mesmo que depois a gente consiga colar a retina, ela não funciona mais. É mais ou menos como qualquer tecido nervoso. Você tem um AVC, tem algum problema na medula, uma vez o neurônio destruído, a gente ainda não tem como fazê-lo reviver. Por isso é tão importante tratar rápido. Claro, um descolamento de retina, um dia dá para operar com um dia de evolução, dá para operar com 3, dá para operar com 1 mês, dá para operar até com 3 meses, mas cada vez o resultado será pior. Ou seja, quanto antes iniciar o tratamento, melhor os resultados, né? Não tenha dúvida, existe uma relação direta entre tempo de doença e resultado. E a prevenção? Existe como a gente prevenir que isso aconteça? Claro que no caso do acidente fica mais difícil porque ninguém vai querer se expor a um acidente. Acontece como uma fatalidade, né? Mas mesmo acidente dá para prevenir, dá, né? lógico, né? Eu Tomar acho cuidado que por onde anda, as pessoas né? têm que tomar cuidado com algumas atividades, né? Então a gente vê muito acidente, por exemplo, martelando ferro, ferro sobre ferro. Sem óculos de segurança, a chance de uma fagulha penetrar no olho é alta. Claro. E aí pode fazer descolamento de retina. Então, é possível prevenir. Se você está realizando uma tarefa perigosa, proteja seus olhos. Você quer ver uma coisa muito comum, que as pessoas quase não dão importância? Aquele pessoal que corta grama e tem uma cortadora de grama, que é um tipo de uma pazinha que roda, muitas vezes pega uma pedrinha e joga no rosto ou no olho de uma pessoa que está passando pela rua. Então, embora as pessoas ali que estão fazendo serviço tenham óculos de proteção, o passante, o transeunte, nem sempre tem. Então, minha sugestão é que vire o rosto para outro lado e continue o seu caminho. A gente fica mais atento no dia a dia, né, Claro, doutor? sem dúvida. E, claro, as outras causas, se a pessoa é míope, uma vez por ano tem que olhar o fundo de olho. Se é diabético, controlar o seu diabetes e procurar o oftalmologista. Se tem na família pessoas com descolamento de retina, uma vez por ano fazer um exame. Se você fizer isso, uma vez por ano, dá para fazer, basta querer. E é verdade, a saúde agradece, né? Muito obrigada por sua participação, doutor Carlos. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa.